Olá, amigos! Voltamos ao estudo do livro A Volta de Jesus Cristo pelo canal Conhecer para Transformar. Vimos Leonor em situações difíceis, vimos ela reencarnando 2 vezes e, em seguida, participando do trabalho do Dr. Bezerra de Menezes. Então, vamos lá. Bezerra e os trabalhos espirituais. Bezerra de Menezes teve trabalhos ampliados e ele teve o conhecimento das causas dessas doenças. Ele favorecia os seus pacientes através da ajuda médica e espiritual, a importância do bom trabalho e também das amizades. Vamos a outro caso. Angélica era freira superior muito autoritária e sua irmã Clarinda, muito simples, amorosa, trabalhadora, lavava roupa para as crianças de um abrigo. A filha de Clarinda foi expulsa do convento por Angélica, mas ainda assim ela queria bem e elas passaram a não ter tanto contato. O tempo passou e Angélica desencarnou, e através das registrações, ou do karma, ou do conhecimento que Angélica tinha e a aplicação da vida, ela foi para céus de mais sofrimento, e lá ficou por alguns anos, até o momento que ela foi resgatada, que ela foi orientada, que ela recebeu tratamento médico espiritual, e a gente tem o encontro dessas irmãs. Estava então Angélica sentada num monte quando viu um espírito extremamente luminoso chegar-se a ela. E ela ajoelha-se achando que fosse a grande Mãe Maria. Era uma mulher belíssima. E quando essa mulher reduz seu brilho, ela se apresenta como Clarinda. E elas se abraçam, elas choram muito. Clarinda, que foi sempre simples, já vinha de uma região espiritual elevada e conseguiu, cada vez mais na encarnação, conquistar valores. Quando ela sai da carne, ela está num céu diferente e ela está coordenando a escola das crianças. Isso é maravilhoso, as duas se abraçam e há um convite, então, para o trabalho evangelizador. E a irmã sempre pergunta, mas você estuda muito? Ela fala, não, eu trabalho bastante. E aí, nós vamos ter que essa estrada de entregas, de restauração, de ensinos, de amizades, ela sempre foi muito ampla no planeta. Tivemos os grandes iniciadores no búdico-vedismo e depois do século XIV, a restauração dos informes doutrinários com a coordenação de Jesus Cristo. Vieram para a Terra Wycliffe, John Hus, Joana d'Arc, que foi o mesmo Judas, Savonarola, Lutero, Giordano Bruno, até que Kardec realmente estava aí entregando o Livro dos Espíritos e todas as séries que ele fez estudos através dos grupos de médiuns. Jesus, o meigo nazireno, convidava sempre ao supremo amor, e ele é colocado, depois dessa fase de restauração, como grande exemplificador. Ele esteve, está e sempre estará com os filhos do Pai Divino que queiram estar com ele. Meu pai, ele dizia, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a lei e as colocam em prática. A irmã doente, arcada e lacrimosa é um outro pedido a ser atendido. Ela tinha 2 filhas e ela chorava, achando que não pudesse cuidar dessas crianças. Quando o grupo de Bezerra de Menezes atende, percebe que ela havia sido um grande padre rigoroso que tinha participado do Santo Ofício. E havia junto a ela um companheiro ligado pelo estômago, pelo baço e pâncreas. Foi dito a ela da importância das orações, das ligações da água fluidificada. E nesse momento é muito bonito que a gente tem, além do médico encarnado, os médicos espirituais, que colocam na água desta paciente um comprimido de luz que faz, naquele momento que ela ingere a água, que aquele irmão que estava grudado a ela se desprenda. E aí a gente tem o trabalho dos pretos velhos de uma forma linda, através de cantorias, de amizade, de carinho, conduzindo esse espírito a tratamento. A mulher, recolhida também de uma região umbrosa, quando é vista no plano espiritual, e esse é outro caso, ela traz umas chagas arredondadas, avermelhadas, como patacas, que surgem no corpo dela e depois desaparecem. E os médicos espirituais perguntam como nós vamos cuidar. A gente dá o tratamento, a gente dá a medicação, e aquilo melhora, depois volta. Muito bem, eles chamam médicos de regiões astrais mais elevadas. E aí é dito a eles que ela tinha um passado de ligação, de revidar
através do mediunismo, ações contra pessoas que procuravam e pagavam. Então, se alguém havia sido prejudicado no trabalho, ela devolvia a energia. Se alguém estava sendo envolvido em problemas de casamento, ela devolvia. E aquilo foi criando vínculos energéticos. Ela desencarnou e ela ficou com aquela patologia espiritual. E muito bem, foi aprendendo com eles, foi sendo tratada, os médicos espirituais e os altos mentores explicam, ela teria de fazer o bem, trabalhar no plano espiritual e depois reencarnar. É lembrado que Jesus nunca revidou o mal ao qual ele foi submetido. O auxílio, os pedidos aos altos mentores que intervêm, quando o Dr. Bezerra visita, a gente vê que é maravilhoso. E há, em especial, um cuidado com o espírito chamado Plácido. Plácido, ele seria visitado pelo Dr. Bezerra de Menezes e altos mentores espirituais conversam com o grupo da Leonor, que avisem nesse momento, porque ele seria retirado da carne. Quando o Dr. Bezerra chega para esse atendimento, ele se encontra num lugar muito simples, muito pobre, uma casa sem recursos. E o Plácido, todo retorcido, com uma mão toda deformada do lado esquerdo, o corpo dele tinha realmente lesões, porque ele estava há muitos anos na carne, doente. E essa mãe que era miserável, que eles eram miseráveis, eram muito pobres, ela tinha um coração maravilhoso. Ela realmente, ela cuidava desse filho com tanto amor que a casa se iluminava. E aí a gente vê que, na verdade, era uma mãe riquíssima. Quando eles fazem a revisão da vida do Plácido, ele tinha sido um sacerdote que falava muitos impropérios a Jesus e ele acompanhou toda a crucificação. Ele passou muitos anos de dor, muitos anos de recuperação no umbral e na subcrusta. Mas a partir do momento que ele está reencarnando com sofrimento e ele realmente assume aquela dor em silêncio, ele aguarda ajuda, ele pede em oração, ele sai da encarnação melhor. Então, aquele espírito retorcido sai glorioso, por isso havia um pedido de altos planos na intervenção quando ele fosse desencarnar. E o Dr. Bezerra de Menezes fica tão comovido que ela não tinha recursos para os remédios, que além da receita, ele dá um pouco de dinheiro, ele quer que ela compre comida, mas sabemos de que médico não segura nenhum paciente, mesmo tratando da melhor forma. Plácido desencarnou. Plácido desencarnou e foi trabalhar. Finalizando esses trabalhos do Dr. Bezerra, é importante lembrar que ele era um grande arregimentador. Ele grudava as pessoas, não só as doentes, mas seus familiares, a aprender. Ele convocava espíritos de várias áreas nos atendimentos e ele foi ampliando cada vez mais os tratamentos, mais os trabalhos e mais o conhecimento doutrinário. As lições do Cristo vieram, como aquele grãozinho de mostarda que se desenvolve, ele mostrava, todos nós somos centros do infinito a se desenvolver. A lei de Deus, que é tão curta, ela é muito certeira. E ele convidava que as pessoas não infringissem a lei. Não mentir, não matar, não dar falso testemunho, honrar a família, honrar a Deus e fazer as suas ligações. Corpo e alma doentes eram tratados. Ambos deveriam ser cuidados, sempre por cada um de nós. Bezerra não tinha ideia da extensão do trabalho. Milhares de médicos vinculados ao Dr. Bezerra e legiões de suporte, pretos velhos, índios, hindus, caboclos, guardas, seguranças e tanta gente. E aí a gente vai agradecendo a esse trabalho do Dr. Bezerra, que sempre continua e continuará no nosso planeta com várias sementes de amor, de consciência e de tratamento real daquilo que aflige cada um de nós. O livro segue. A segunda parte do livro é através de história com colaboração da Grande Mãe Maria. Nesses capítulos da Grande Mãe, eles abrem o livro dizendo: se metade dos que pregam o Evangelho no mundo vivessem metade do que o Evangelho ensina, desde muito tempo a Terra não teria guerras, pestes e fomes. A Maria sempre vai fazer homenagem ao bem-fazer e ao amor. A Grande Mãe trabalha em legiões que atendem em lugares de pranto e ranger de dentes, na subcrusta e nos céus
mais necessitados. O despertar da consciência, ela vai sendo adquirida através de uma ordem moral. E a balança da harmonia, ela vem através da sintonia, para subir, trabalhar e jamais desejar e infligir mal a seu irmão. Vamos ao caso do advogado Arthur. Arthur era um advogado jovem que não pensava em casamento, que tinha acabado de se formar, era uma pessoa alegre e conhece Noemi numa festa. Ele tem uma paixão tão grande que ele fala, é com essa mulher que eu vou me casar. 2 meses depois, eles estão namorando e 1 ano depois, casados. Ele casa e ele adquire mais 3 cunhados, além da família. Um dos seus cunhados é um padre. E esse padre, ele vai fazer as pregações, orientar o evangelho segundo aquilo que ele aprendeu na instituição que ele frequentava. E a sua esposa, quando tem 49 anos, percebe, né, que o padre estava doente e ele desencarna. Havia uma lavadeira que era médium. E essa médium começa a relatar para a família que viu o padre correndo do cemitério à igreja, da igreja para o cemitério, no sentido de alertar a família. E essa família fica tão aborrecida dela contar aquela história. Imagina, o padre da família andando de lá para cá, eles passam a não querer mais o serviço dela. E ela fica numa condição difícil, sem o trabalho que ela costumava fazer, porque a notícia passa a valer para muitas outras famílias de posses. De qualquer maneira, a situação da família é a seguinte: e se ela estiver falando a verdade? Melhor a gente rezar uma missa. Eles rezam dezenas e centenas de missas para o padre. E aí a gente vai tendo que o Arthur continua trabalhando como advogado, atendendo a causas, né, que são nobres, não se envolvendo em mesquinharia, em coisas que ele achava que não procediam bem, vai envelhecendo e desencarna. Quando Arthur desencarna, a morte entrega a ele a gente amiga. Ele, por ter feito coisas honestas e justas, ele vai para um plano melhor. Ele realmente foi recebido por um professor, Silvestre, que era professor seu do ginásio. E esse professor ainda acompanha com ele aquele cerimonial onde o corpo dele está morto e seria enterrado. E há um pouco de sofrimento, mas o professor diz, nossa, eu já vi tantas vezes isso, e isso faz parte do nosso trabalho. Ele vai para o plano, então, melhor, depois de todo aquele cerimonial, sente pela esposa, e aí ele adormece para recuperar suas energias. Quando ele acorda, o professor Silvestre traz para a cidade onde ele vai conhecer o local, onde tem centros de estudos, onde tem casas, ele moraria com parentes seus lá de trás. E aí ele fala, eu preciso te apresentar uma pessoa, vamos ver se você conhece. E quando ele olha para aquele senhor que está diante dele, ele fala, eu conheço você de algum lugar. Aí o professor diz, ele foi seu anjo de guarda, o nome dele é Solano. E ele leva um susto, ele fala, meu anjo de guarda? Mas não se assuste, você também já foi, em vidas passadas, o meu anjo de guarda. E aí todos eles vão para um salão de conferências. Nesse salão de conferências seria dada uma palestra para que toda aquela sociedade ali presente pudesse lembrar das coisas ou os ensinos fundamentais. Os temas estudados foi do Código Imortal. Deus como a essência absoluta, que está em todas as coisas, a emanação, o movimento que não cessa, a imortalidade, a evolução, a responsabilidade adquirida ao longo dos anos e das vidas, a reencarnação como uma importante válvula redentora para aqueles que erraram e também evolutiva com novos desafios, a revelação, que é o contato espiritual entre os dois planos, a habitação cósmica, seja na Terra, seja no plano espiritual. E eles tinham um mapa diagramático do planeta, além do mapa das energias do corpo, tanto do homem quanto dos seres mais primitivos. E, por fim, a sagrada finalidade. E nesses temas todos foi focada a importância dos 10 mandamentos como código de conduta. Não fazer o mal e, após não fazer o mal, tentar fazer todo o bem possível. A lei e o Cristo, autoridades doutrinárias, sempre serão através de moral, de amor, da revelação, da sabedoria e da virtude. Essas duas testemunhas fiéis e verdadeiras, que são
toda a base dessa verdade interior a ser desenvolvida e aprendida. Lembrou da frase do amai-vos uns aos outros, que resume todos os deveres morais, e que a real religião é o cultivo desta verdade. A volta de Jesus Cristo, através das legiões consoladoras, a quem cumpre ilustrar, advertir e consolar, traz todo esse programa de restauração. Ele está presente, sempre esteve e sempre estará. Bem-aventurados todos aqueles que, com consciência, participam deste ministério. E eles alertam: infeliz o Filho de Deus a quem a justiça divina encontrar sem verdade, sem amor e sem virtude. Nenhuma artimanha religiosista poderá dar-lhe paz, nem paz e nem ventura. Nós adentraremos a fase de maturidade do planeta entre 2050 ao ano 6000, após toda essa reposição das verdades doutrinárias no lugar, através de tudo aquilo que foram as promessas de Jesus o Cristo. O trabalho que foi e deve ser sempre muito sério, revisto como a restauração desde o século XIV e a reencarnação de Elias. Nós estamos realmente nessa era da maturidade. E quando tudo isso é colocado para aquela população daquela região, o ambiente desaparece, ele começa a ficar brilhante e há o aparecimento da figura de Jesus e 3 Marias que dão as bênçãos a todos aqueles. No final, Arthur está saindo desse ambiente e ele encontra o seu cunhado, aquele padre. O professor fala para ele, o professor Silvestre: não cutuque feridas no cunhado, ele já sofreu bastante. E ele tenta ser muito sério, ele era advogado, ele com delicadeza, ele fala: você aqui, aquela situação, né? Até que os dois consigam conversar. E eles vão lembrando cada item que foi colocado. O padre falava: nossa, se para você aquilo foi importante, eu, que fui um religioso, conta muito forte na minha história. E aí ele pergunta a Arthur: mas você viu que final maravilhoso? Aquelas bênçãos? E o padre diz: eu não vi bênçãos, eu vi apenas uma cruz. E isso chama atenção pela extensão do olhar que cada um deles consegue ter, pela extensão dos sentidos, estando cada um deles desencarnados e também aos encarnados. A extensão do poder de ubiquidade, de ligação, de acompanhamento dessas verdades cada vez mais sendo sentidas e vividas. E esse caso continua, porque o padre vai trabalhar e também Arthur faz as suas atividades. Neste momento, a gente vê a escola de reintegração na vida espiritual. Existe uma escola? Existe escola, existe trabalho. Muitos dos são recolhidos trazem suas doenças e trazem suas vinculações ou vícios que tiveram na carne. Nessa escola de reintegração da vida espiritual, existem espíritos trazidos que têm o vício da bebida, ou do cigarro, dos charutos, e o pior de todos eles, que são as crenças e os vícios sectários. Nessa escola existe um programa informativo, e aí eles vão dando todas as informações necessárias para que aquele espírito consiga, aos poucos, ir se desprendendo daquilo. Ainda usam, eventualmente, intermediação de substâncias, de energias, de intervenções. Nós temos um caso muito interessante, um caso que remete ao respeito à vida. Um estudioso, catedrático, pós-doc, pesquisador, que dissecava vários animais. E aí ele tinha um pouco de prazer, ele queria encontrar em cada bichinho, seja sapo, lagarto, tartaruga, coelho. Ele queria saber até onde eles aguentavam ficar vivos. E ele dissecava vários animais. Infelizmente, ele desencarna com dores, câimbras, choques, e ele não sabe por que ele sente tanta dor. E ele vai para o hospital e ele recebe passes magnéticos, ele recebe cuidados. Até o momento que essas semanas vão se sucedendo, é feito para ele, com um grupo de atendimento, uma visão daquilo que causou a sua dor. E ele não entende, e ele começa a ver projetado, através de 4 ou 5 irmãos que estão ao lado dele, os registros que ficaram no seu perispírito, aquelas marcas e as intenções do trabalho que ele realizou.
E ele começa a perceber o sofrimento de cada bicho, de cada animal, e ele começa a chorar, ele se arrepende. Aí o mentor e o médico do plano espiritual falam, você vai ver novamente. Eles projetam de novo toda a situação, mas agora ele via o espírito de cada bichinho. E quando os bichinhos não aguentavam mais e saíam do corpo porque estavam desencarnando, eles se sentiam aliviados, eles estavam sorrindo, correndo, livres, libertos. E aí ele pede perdão, porque a vida deve ser respeitada em qualquer nível de apresentação. E os mentores dizem, a verdade é cortante como o fio da navalha. O verdadeiro é aquele que por ela anda sem se cortar. E aí passa o tempo, a gente está com Arthur no plano espiritual, Noêmia, sua esposa que estava encarnada ainda, iria sair da carne, iria morrer. E aí ele descobre que a Noêmia, sua esposa, era da falange da Grande Mãe Maria, era um espírito belíssimo, lindo. E ele é convidado através de uma das amigas, né, a visitar a Grande Mãe. Só que o céu da Grande Mãe é muito mais elevado, é muito mais vibrante, falta o ar. Ele é conduzido que num casulo para que ele possa chegar até lá. E são cristais, são luzes, brilhos, amor. Ele fala, é uma grandiosidade que não humilha, envolve, abraça, acarinha. E ela diz, então, que ela gostaria que ele participasse da desencarnação, que ele cortasse os laços fluídicos da Noêmia. E eles realmente fazem isso, ele vai até lá, ela sai do corpo, eles se veem e depois ela vai para a região dela e ele permanece na região dele. E a Grande Mãe diz, nós queremos amor e não exaltação, queremos estar próximos de cada um de vocês, mas quando vocês nos colocam num altar, vocês nos afastam. Somos iguais em origem, somos iguais em finalidade. E aí segue a situação da esposa lá. Um novo caso, Francisco, que era um senhor que estava há 15 anos e 5 meses em ambiente do umbral. Ele seria resgatado pelo professor Silvestre com a colaboração de Arthur. E aí eles vão até o local, eles retiram ele do umbral, levam por uma campina onde existem plantas, flores, água corrente. Esse senhor Francisco vai despertando aos poucos, ele vai acordando, ele é lembrado que ele foi corrupto nas decisões dele, por isso ele estava num plano de sofrimento há 15 anos, e ele passaria a ter conhecimento das coisas espirituais. Seria ensinado porque essas revisões durante esses 15 anos já davam a ele condições de ser recolhido. E aí a gente vê no Apocalipse, por exemplo, e Jesus também que falou, a cada um segundo suas obras, mais será exigido de quem mais souber. Isso é muito importante. Nesse caminho que esse senhor é recolhido, existem alamedas, existem estacas, tabuletas com mensagens. E o professor, então, fala para Arthur, olha que lindo o que está escrito aqui. O que quereis que vos façam a vós, isto mesmo fazei-os a eles. E ele diz, o que você entende por isso? Aí Arthur diz, é uma justiça elementar, que fala aos sábios e ignorantes. O que você quer para você, deve fazer aos outros. E aí o Silvestre fala para Arthur, sabe, essas tabuletas quem colocou nessa região fomos nós dois. Nós, há muito tempo atrás, fomos revendo, recolhendo e trabalhando nessa região. E somos companheiros de muita data, de longa data. E ele fica muito, muito emocionado. Esse espírito que eles acabaram de resgatar por 15 anos, que tinha sido realmente uma pessoa que lidou com desonestidade, já tinha sido pai de Arthur e tio do Silvestre. E a gente vê, então, essas ligações de família, de amizades, de carinho, para ajudas, para a sensibilidade daquele que vai ser recolhido. Existem registros que nós levamos. Aí a gente vai para uma festa no plano espiritual, que é o céu da Noêmia. E lá eles vão receber alguns espíritos que saíram super bem da carne, tinham um papel a cumprir, e Jesus aparece nessa reunião. E ele fala, sim, que a gente sempre precisa comemorar o bem. Nem todos
que se comprometem com a verdade e são espíritos até mais elevados, conseguem cumprir a missão de uma forma integral. Poucos são aqueles espíritos que o fazem, mas os que não conseguem pedem para reencarnar com mais prontidão. E lá eles festejam essa possibilidade de você ter realizado, apesar de percalços, das dificuldades entre os encarnados. E aí eles falam realmente desses escalões que pedem para reencarnar. Eles falam que a generalização dos dons mediúnicos após a crucificação e do Pentecostes, ela já estava em curso e não tinha sido prometida com Kardec. Lá com os apóstolos, em Atos dos Apóstolos, em epístolas e também no Apocalipse, a gente já tem os dons mediúnicos sendo cultivados e veiculados, e que há sempre uma possibilidade para nós, em qualquer fase da humanidade, o amparo celestial. Muito bem, nós vamos parar por aqui, porque na sequência a gente vai ver o que acontece com Silvestre e Arthur. Fiquem ligados no canal, que voltamos com o 4º episódio.